Nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo para você começar a gostar de estudar. Mas antes de eu falar especificamente sobre técnicas e métodos para você começar a aplicar nos seus estudos para começar a gostar de estudar, eu gostaria de ir um pouco mais profundo e ir em algo que antecede o gostar de estudar. Porque todo mundo que é motivado de verdade, que gosta de estudar, que sente prazer nesse hábito, tem algo por trás, tem uma motivação por trás, e eu quero justamente nesse vídeo te despertar, abrir o diálogo para você começar a entender qual o seu propósito e por que você deve começar a estudar bastante, e a partir disso você vai começar a gostar de estudar. Tem um filme que eu acho muito legal, que é Alice no País das Maravilhas. Provavelmente você já assistiu, mas se não, recomendo bastante. E aí tem uma cena que a Alice tá na floresta, e aí ela vê várias plaquinhas e tem vários caminhos, e aí ela encontra com o Mestre Gato. E aí eles têm um diálogo que é muito emblemático e simples. A Alice pergunta pro Mestre Gato pra onde ela deve ir. E ele fala pra ela, né? Pergunta, mas pra onde você quer? Aonde você quer chegar? E aí ela fala que tanto faz. E daí desse diálogo surgiu uma frase que com certeza você já ouviu falar, que é o seguinte: se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar serve, do Lewis Carroll. Então, olha só, o primeiro diálogo que eu quero abrir aqui, o primeiro loop que eu quero abrir na sua cabeça é: você sabe pra onde você quer ir? Você sabe o porquê você faz o que faz? Você sabe por que você tá estudando, você deve estudar? Então, é a primeira coisa que eu gostaria que você começasse a se questionar. O segundo ponto que eu gostaria de abrir aqui é o fato de que algumas pessoas, vai fazer sentido depois, o fato de que algumas pessoas que têm sucesso, a maioria delas na verdade, tem algumas características que são padrão. Então, por exemplo, todo mundo que é bem-sucedido, e eu não falo só no âmbito financeiro, eu também falo no âmbito espiritual, no âmbito acadêmico, da saúde, da família, e assim sucessivamente. Essas pessoas que são genuinamente bem-sucedidas, elas têm algumas características. Quais são essas características? Primeiro, excelência. Depois, resiliência. Essas pessoas são determinadas, elas têm foco, disciplina e elas geralmente têm uma paixão, algo que arde o coração delas. E todas essas características, elas são difíceis de ser sustentadas. É difícil você ser uma pessoa focada, é difícil você ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem determinação, que tem resiliência. Tudo isso pesa na prática. E existe algo que antecede essas características dessas pessoas que têm sucesso, que é justamente um porquê. Um propósito. Lembra da Alice? Ela não sabe pra onde quer ir, então qualquer lugar serve. Mas quando você sabe pra onde você quer ir, você tem muito bem definido o seu alvo, a sua rota, você consequentemente já fica mais motivado, determinado, e você consegue executar tarefas chatas e difíceis, por exemplo, como estudar. Muitas vezes é chato e difícil. E você consegue executar essas tarefas com mais maestria, porque justamente você tem um propósito. Então você sabe que aquilo não é um fim, e sim um meio para você atingir o seu objetivo. E aí, em contrapartida a isso, existe também a ausência de propósito. Assim como as pessoas que têm um propósito bem definido e que têm sucesso na vida têm determinadas características, as pessoas que têm ausência de propósito também têm algumas características que marcam ali a aura dessas pessoas. Então, por exemplo, pessoas que não têm um propósito bem definido geralmente são desanimadas, geralmente têm ódio das segundas-feiras, tem tendência a ter maior ali probabilidade de ter ansiedade e depressão, confusão mental. Então, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu faço? Não sei o que eu faço. Geralmente são pessoas procrastinadoras e também têm tendência a ter baixa autoestima e baixa autoconfiança. E aí tem uma frase muito interessante que é a seguinte: se você não tem um propósito muito bem definido sobre o porquê de você dever estudar, então estudar será insuportável e sem sentido para você. Olha a importância de você ter um propósito, de você entender o porquê você deve executar aquela tarefa. Se você não tiver muito claro na sua mente por que você está estudando, vai ser insuportável, cara. Vai ser entediante, vai ser chato, vai ser sem sentido e você vai basicamente gastar o seu tempo, você vai queimar o seu tempo. É por isso que você precisa, antes de ir pro técnico, antes de entender métodos, técnicas mirabolantes, coisas nesse sentido,
você precisa ir pro básico, que é entender o seu porquê. E aí vem o questionamento, né? Show, Marina, beleza. E como que eu vou descobrir o meu propósito? Cara, eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus criou a gente pra servir. Eu acredito que Deus dá talentos pra gente, dá habilidades pra gente, e que a gente vai se beneficiar com essas habilidades e com esses talentos, mas também esses talentos não devem parar só na gente. Então você deve ser uma pessoa abundante, uma pessoa que tem ali os seus talentos, que consegue executar as coisas, mas isso não deve parar em você. Deus te criou para transbordar, né? Para transbordar esses talentos, para que você consiga ajudar as pessoas de alguma forma. E geralmente você ajuda as pessoas através da sua profissão. Vamos dizer que hipoteticamente você seja um médico. Então o médico, ele vai servir a sociedade através dos serviços dele. Ele vai ajudar pessoas a serem mais saudáveis, ele vai ajudar as pessoas a se curarem, a ter uma maior longevidade e coisas nesse sentido. Ele tá servindo desse jeito. Ele estudou muito e tudo mais, ele se beneficia da profissão, do salário, do status, tudo que a medicina favorece para ele, mas também ele serve as pessoas. E aí, por exemplo, vamos dizer que hipoteticamente você seja um professor, você queira ser um professor. Você vai adquirir conhecimento, você vai ganhar dinheiro e tal. Com a sua profissão, você vai se sentir realizado, porque você ajuda as pessoas a realizar os sonhos delas, a passar nos vestibulares. Enfim, você serve as pessoas. Então, o seu propósito, ele tá interligado com você e com as outras pessoas. Não é só sobre você. E aí você pode me perguntar, beleza, mas como que eu consigo achar as minhas habilidades? Como que eu consigo saber as minhas habilidades para justamente entender qual é o meu propósito? Você pode se fazer essas perguntas aqui. Primeiro, o que você realmente gosta de fazer? O que você passaria horas fazendo sem ver o tempo passar? O que as pessoas dizem que você é bom? O que você faria até de graça? O seu propósito está relacionado com essas coisas aqui. Coisas que você gosta muito de fazer e que você faria até de graça. E aí, eu acho que essa é a primeira parte do vídeo. É você entender, buscar questionar qual é o seu propósito. Por que você está estudando? Isso é o mais importante. Não adianta te dar técnicas aqui se você não entendeu qual é o seu propósito. Essa segunda parte do vídeo só serve para você que entendeu qual é o seu propósito, beleza? E isso é um pouco complexo, não é tão rápido assim. Você pode, às vezes, demorar meses, semanas, anos para descobrir o seu propósito. Eu só quero tentar abrir um loop na sua cabeça e, pelo amor de Deus, espero que o seu propósito não seja algo só vinculado a dinheiro. Dinheiro é muito importante, obviamente, é muito relevante, você não consegue se sustentar na sociedade sem dinheiro, mas entenda que se o seu propósito ele tá atrelado só a ganhar dinheiro para você ter uma qualidade de vida melhor, você tá sendo muito medíocre. Então busca fazer algo que realmente te realiza e que realmente você gosta de fazer, que vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Seja útil. E pelo amor de Deus, galera, só reforçando, não tenham um propósito só atrelado a dinheiro. Dinheiro é consequência. Se você tiver as habilidades certas, vinculadas ali à sua profissão, ao que você faz, você vai conseguir ganhar dinheiro, ok? Beleza. Como começar a gostar de estudar? O primeiro ponto agora, fazendo uma análise mais prática, é o seguinte: você precisa estabelecer um tipo de mentalidade. Então, a primeira coisa que você pode estabelecer é enxergar o comportamento de estudar como algo que vai te beneficiar. Então, ao invés de você pensar, putz, eu tenho que estudar agora, que saco, velho. Tenho que estudar esse assunto chato, logaritmo. Nossa, insuportável para quem é de humanas. Mas, se você mudar a sua mentalidade pra, caramba, eu vou estudar logaritmo hoje, porque isso vai me ajudar a acertar as questões na prova e, consequentemente, eu vou ser aprovado. Então, você enxerga o estudo como um meio e não como um fim. Isso muda o jogo, cara. Outro ponto que você pode adotar é ter referências que te inspirem. Já é comprovado notadamente que o nosso ciclo de amizades, ele influencia muito quem a gente é. Então tenha pessoas no seu ciclo de amizades que te inspirem a estudar, porque essas pessoas, elas vão te motivar e elas vão te influenciar a começar a gostar de estudar. É muito difícil você vencer um ambiente. Essas pessoas vão te colocar pra cima no sentido de, caramba, fulano tá estudando, então eu também vou estudar. Caramba, fulano estuda muito e tal. Que legal, que bacana, o que ele conquistou com os estudos. Enfim, procura ter essas referências porque isso vai te ajudar a se motivar a continuar estudando.
Outro ponto muito relevante é você eliminar as crenças limitantes. Eu sei que parece papo de coach, mas se você estudar um pouquinho de psicologia, você vai entender que a nossa mente funciona assim. Então para de falar pra você que, nossa, eu sou burro, eu não consigo aprender, eu não consigo passar, isso não é pra mim. Para de fazer isso. Já sabia que foi comprovado cientificamente que as nossas células escutam a nossa voz, elas seguem a nossa voz. Então, se você fala, eu não consigo, eu sou burro, a sua biologia vai corroborar para que você realmente não consiga. Mas se você fala, eu consigo, eu posso, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou conseguir aprender isso daqui, a sua biologia vai corroborar, mesmo que consciente ou inconscientemente, para que você consiga realizar aquele objetivo. Então é muito relevante que você não fique anunciando o seu fracasso antes mesmo de tentar. Pelo contrário, tenha uma postura mais otimista diante dos estudos e das adversidades, porque isso vai te ajudar a evoluir nesse quesito. Outro ponto que pode te ajudar é você entender que o estudo é apenas uma etapa. O estudo para o vestibular, por exemplo, é só uma etapa da sua vida. O estudo para concurso é só uma etapa. Então, não enxerga isso como algo que vai ser sempre assim, nessa frequência, nessa intensidade. Não. Muitas vezes você só vai estudar ali por 1, 2 anos, naquela frequência, naquela intensidade, e depois você vai ter um estudo mais tranquilo. Então, foca nisso. Foca nessas coisas que eu falei pra você, porque vão te ajudar bastante. Agora, passando por um ponto de vista um pouco mais prático, o que você pode fazer antes e durante os seus estudos para começar a gostar mais, a ter mais prazer no ato de estudar? O primeiro ponto é criar um ritual. O nosso cérebro funciona através de hábitos. E para a gente criar hábitos, a gente precisa de várias repetições. É justamente por isso que você deve criar um ritual se você não tem o hábito de estudar. Então, por exemplo, você pode, acender uma vela aromática, você pode colocar uma música, tomar um banho, enfim. O fato é que você precisa fazer algumas ações que vão ativar o gatilho para o seu cérebro entender que, caramba, depois dessa ação aqui, ele geralmente costuma estudar. Então, a partir do momento que você vai repetindo isso o tempo inteiro, você vai criando rituais e rotinas. E aí você vai gastar muito menos energia e vai ser muito menos doloroso começar a estudar. O segundo ponto é você eliminar distrações. Não adianta você querer estudar se você tá com o celular do lado. É impossível. Seu cérebro não consegue se concentrar. Sabia que só o fato do seu celular tá do lado, mesmo que ele seja desligado, da sua mesa, isso já te dificulta se concentrar? Então, quando você for começar a estudar, coloca o celular no modo avião, coloca ele longe do seu quarto, longe da sua mesa, para que você tenha plena concentração na hora de estudar. Outro ponto é estudar de forma gradual. Se você não tem o hábito de estudar, não adianta você querer começar estudando com o pé na porta ali 10 horas por dia. Não adianta, você não vai conseguir e você vai se frustrar. Então, quando você for começar a estudar, começa ali com 1 hora, aí na semana que vem 1h30, depois 2 horas, e assim sucessivamente. Não adianta você querer estudar ali, começar como um atleta de elite se você ainda nem é amador, entende? Então vai com calma, vai na boa, sobe na nave e seja progressivo dentro dos seus estudos. O quarto ponto que você deve praticar é a questão da visualização. Isso aqui é muito poderoso. Tem um nadador olímpico, que é o Michael Phelps, um atleta olímpico, na verdade. Ele é o maior medalhista olímpico da história mundial. Esse cara é fenomenal. E aí, como ele conseguiu esses resultados exorbitantes, muita gente perguntou pra ele, né? Caramba, como que você conseguiu se manter tanto tempo focado? Porque é muito tempo, né? Ele chegou a falar que teve uma época que ele passou 6 anos consecutivos sem perder nenhum dia de treino. Cara, você tem noção disso? E ele treinava mais ou menos 6 horas líquidas por dia, então nadando ali e tal. É absurdo, é surreal. 6 anos. E aí as pessoas perguntaram, como que você conseguiu se manter tão focado e tudo mais? E uma das coisas que o Michael Phelps falava é que ele visualizava. Então, quando você estiver estudando, tenta visualizar. Caramba, o dia que eu for aprovado, qual vai ser a emoção que eu vou sentir? Caramba, vai ser muito legal, eu vou ouvir aquela música. Pra quem é de Belém, a música do Pinduca, hein? Coloca aí, assistir aquela música do Alô Papai, Alô Mamãe, Papai. Alô papai, alô mamãe, põe a vitrola pra tocar. Enfim, cara, visualiza, sente, porque já tem os estudos que comprovam também, eu falo de vários estudos, eu vou tentar colocar aqui, mas enfim,
que quanto mais você cria uma imagem mental e mais forte essa imagem mental do seu eu do futuro é na sua cabeça, mais você tenta se aproximar dela. Então, se você tem uma imagem mental de alguém bem-sucedido, de alguém que estuda muito, de alguém que vai passar no vestibular, o seu corpo vai se mover para aquilo o tempo inteiro. Então, é incrível. Faça uma visualização. O quinto ponto é você anotar o seu progresso. O ser humano, ele funciona dessa forma. Se você não visualizar o seu progresso, se você não vê que você está evoluindo, se você vê que você está se esforçando muito para algo e você não está evoluindo, você tende a ficar desmotivado. Sabia que tem pessoas que elas estão evoluindo, mas só pelo fato delas não conseguirem perceber o progresso delas, elas se sentem desmotivadas? Então, é muito importante a percepção de progresso. Comemore todas as suas pequenas conquistas, anote lá quantas questões você faz, anote a sua evolução no simulado. Tudo isso vai te ajudar a ser mais motivado e a gostar mais de estudar. Além disso, outra dica é você alternar os estímulos. O nosso cérebro, ele cansa se você, por exemplo, passar o dia inteiro só assistindo aula, ou só fazendo resumo, ou só fazendo questões. Então, tenta alternar os estímulos. Começa, por exemplo, com uma videoaula, depois você vai para as questões, depois você faz anotações e vai repetindo o ciclo para que o seu cérebro alterne os estímulos e você fique menos cansado. Então, só recapitulando aqui, no primeiro momento a gente falou sobre você encontrar o seu propósito e a importância disso para você ficar motivado, para realmente começar a gostar de estudar. E no segundo ponto, eu te dei dicas práticas para você começar a gostar de estudar. Então é isso, pessoal. Espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te dado uma clareza mental, que tenha de alguma forma te gerado um incômodo, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, e que tenha aberto um loop na sua cabeça para você identificar qual é realmente o seu propósito aqui e por que você está estudando. De nada adianta aplicar essas técnicas se você não sabe o seu porquê. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, que me ajuda muito aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece saber disso, entender sobre isso, né? E também não esquece de me seguir nas redes sociais, tá aqui embaixo, @curso Sou Vestibulando e @eu sou Marina Reis. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!